A história é assim, nunca nada é garantido. Se há a lição que se pode tirar da história, e também da história do 25 de Abril, é que a ideia de que há alguma coisa adquirida, alguma coisa de garantido na vida das pessoas e dos povos é falsa. E mais, quase tudo que se toma por adquirido é normalmente muito frágil, particularmente quando as pessoas se esquecem de defender. E isso é válido para tudo, é válido para a democracia, é válido para a melhoria das condições de vida, é válido. E porque é que muitas daquelas esperanças não foram cumpridas? Uma parte importante foram. Isso é outro aspecto. Preciso não esquecer, por exemplo, que a riqueza nacional, mesmo nestes tempos de crise, é 3 vezes superior ao de 1954. É preciso não esquecer que uma parte importante da população, principalmente adulta, era analfabeta. É preciso não esquecer que nós tínhamos taxas elevadíssimas de mortalidade infantil próximas das taxas da África. E isso também se mudou. A melhor maneira de perceber a mudança de Portugal é olhar para uma fotografia olímpica e ver o que eram as terras, principalmente as terras do interior naquela época e que são hoje. Claro que muitos excessos, muitos abusos, muitos desperdícios, mas a verdade é que muitas terras não tinham saneamento que eles têm, muitas terras não tinham nenhumas instalações mínimas que permitissem dar às pessoas uma certa noção de vida, não havia muitas terras, não havia escolas, democratização do acesso ao ensino, portanto muita coisa mudou. Agora é evidente que algumas coisas que mudaram hoje também estão a perder-se. Eu acho que, mas isto é do ponto de vista analítico, digamos assim. O que é mais grave, o 25 de Abril permitiu o equilíbrio social ao fim de 48 anos. É preciso não esquecer que a nossa vida é muito longa. E desse ponto de vista é muito diferente das outras. Por exemplo, mesmo em Espanha, apesar das violências da guerra civil e da dureza que houve aqui, muito mais dura que as nações, a verdade é que duram menos tempo. E apesar de tudo, em alguns aspectos, havia mais liberdade na Europa. Na Europa Ocidental não há comparação com nenhum outro país. Ou se quisermos até ir mais longe, na maioria dos países de leste, deixou de haver liberdade, passou a haver censura e tudo, data de 45, 48, 49. Nós temos desde 1926. De 1926 a 1974 não há um único dia em que os jornais saíssem sem censura. Só isso dá uma ideia da enorme continuidade do regime. Não há um único dia em que os partidos pudessem ter uma atividade política em liberdade. Não significa que de vez em quando não houvesse momentos de liberalização. E, portanto, todo este processo não custa perceber porque é que há excesso logo a seguir ao 25 de Abril. Logo a seguir ao 25 de Abril, por exemplo, há uma explosão de pornografia. Pornografia editada em sentença. Quer dizer, alguém que... Estou? Já gastei espinhas daquele. Não, mas eu repito esta última coisa. Estamos a falar daquilo que muitas vezes refere como aos excessos depois do 25. É evidente que os excessos têm que ter em conta este longo período de 48 anos. Preciso ver que a grande maioria, muito do cinema contemporâneo, por exemplo, não chegava a Portugal, se chegava tão cortado que era impossível perceber. Há um exemplo que eu costumo dar sempre, e peço desculpa a quem já o ouviu por me estar a repetir, mas é a primeira vez que um seio apareceu num filme foi 1 ou 2 anos antes do 25 de Abril. Um filme do Alain Delon, com o Romy Schneider, chamado Por Cima, que aliás é um filme mau, fraco. Há uma altura em que vagamente a Romy Schneider se levanta e desse vagamente não sei. Isso foi suficiente, eu na altura vivia no Porto, para haver filas inteiras à volta do quarteirão para ir à batalha ver o filme. Quer dizer, isto hoje não é compreensível, mas na época isso era compreensível, porque havia de facto uma claustrofobia na relação com o mundo,
que se percebe muito bem quando se lê os textos da censura, quando se lê a argumentação dos cortes da censura. Porque a argumentação dos cortes da censura abrangia não apenas a parte política, mas também uma parte importante das questões sociais, da filosofia. Por exemplo, Kant foi proibido. Alguns livros de Kant foram proibidos porque foram considerados atentatórios da fé cristã. É o que vem no despacho. Um autor como o Vilhena, conhecem, que então fazia a censura, dizem os ingleses, go ballistic, quer dizer, censura passada-se com o Vilhena, porque era uma mistura de desrespeito nos desenhos daquelas meninas em cima dos patos bravos e dos capitalistas da época, e ao mesmo tempo o desrespeito à autoridade e ao mesmo tempo o conteúdo erótico, que era inaceitável. Todos os livros são proibidos, mas o mesmo acontecia em livros muito mais pacíficos, quando pura e simplesmente não eram proibidos porque o autor tinha um nome russo, coisa que aconteceu várias vezes, como aliás nas buscas às casas havia uns agentes da PID que apreendiam Dostoiévski, considerando que evidentemente o Dostoiévski era certamente um perigoso subversivo russo. Portanto, vindo deste mundo, é óbvio que depois a seguir ao 25 de Abril há uma explosão. Uma coisa muito interessante quando se vê as fotografias do 25 de Abril é a alegria na cara das pessoas. Toda. Há uma enorme alegria. Um enorme sentido de dádiva. Claro que aquilo depois politizou-se e começou logo tudo a pancada uns com os outros. Também era inevitável que acontecesse. Porque é evidente que os partidos políticos, como o PCP, vinham com uma estrutura da clandestinidade, mas partidos como o BPB ou até o PS tinham que competir no terreno muito hostil, porque não tinham o mesmo tipo de estrutura, e isso provocou muitos dos acontecimentos de 74 e 75. Portanto, a censura literária, a censura dos filmes, o próprio ambiente claustrofóbico nesses anos todos, as pessoas ainda se lembram de coisas como esta. Houve um cantor popular, que uma vez criticou os salários, havia o programa, foi transmitido em direto e caiu na ousadia de criticar quanto a RTP pagava aos cantores. Desde esse momento até ao 25 de Abril deixou de haver programas em direto deste tipo. Pura e simplesmente deixou de haver programas em direto. As instruções à emissora nacional são muito interessantes sobre o que se passava ou não se passava. Quando os Beatles, um dos Beatles disse que eles eram mais populares que Jesus Cristo, as músicas dos Beatles foram proibidas em várias estações de rádio. Portanto, era um ambiente de facto muito claustrofóbico que se tirou a tampa. E desse ponto de vista, em Portugal, apesar de tudo e dos retrocessos, essa tampa ainda não foi posta em cima. Há maior ambiente de liberdade. Há, no entanto, uma coisa que não mudou, no 25 de Abril não conseguiu mudar, que é o facto de nós sermos um país relativamente pequeno, em que toda a gente está em cima dos outros, toda a gente se conhece, é uma espécie de aldeia. Somos todos primos. Há poucos empregos e toda a gente tem inveja dos empregos dos outros, e, portanto, é um ambiente muito claustrofóbico, muito de cunha e tudo isso, e efetivamente não mudou. O 25 de Abril não conseguiu mudar, porque isso só se mudava com um crescimento económico muito significativo, com uma mudança da administração pública para abandonar a cunha e dirigir-se para o mérito, um conjunto de mecanismos que o 25 de Abril não conseguiu construir. Os direitos sociais, que não existiam antes do 25 de Abril, as direções dos sindicatos, por exemplo, como sabem, mesmo quando há eleições de direções sindicais que estavam ligadas à oposição, elas iam ao Ministério das Corporações e o Ministério das Corporações tinha que dar opinião sobre as listas e, em muitos casos, sancionava as listas. Portanto, não permitia a tomada de posse desses dirigentes. Portanto, os próprios sindicatos, só mesmo em vésperas do 25 de Abril, naquele período marcelista, é que conseguiram fazer alguns processos reivindicativos. E o mesmo é válido para muitas outras instituições corporativas do regime. E aí, o 25 de Abril criou durante alguns anos um certo equilíbrio social, que fazia com que a sociedade portuguesa fosse muito elástica. O melhor exemplo dessa plasticidade foi a absorção dos retornados. Os retornados vinham numa situação trágica.
muitos deles nunca tinham sempre vivido lá, eram da realidade angolanos, moçambicanos, muitos perderam tudo, e enquanto que em França, os retornados franceses, da Argélia, por exemplo, chegaram à França e constituíram um núcleo muito à direita, que ainda hoje, aliás, nessas zonas vota a Frente Nacional. Os Pieds-Noirs, vindos da Argélia, constituíram no sul de França e em certas zonas, na Alsácia, setores que deslocaram muito o espectro político francês e criaram um ambiente de resistência. Os retornados portugueses conseguiram, de facto, entrar numa sociedade que tinha a plasticidade suficiente para os absorver. Então, estes fenómenos são... E isso é que está a acabar hoje, no certo sentido, que a sociedade está-se a tornar mais rígida. A destruição da classe média faz com que, de novo, haja muita gente em baixo e pouca gente em cima, e, portanto, isso é um mecanismo conflitual. Porque a classe média é a grande construção deste país. E o que é a classe média? São aquelas pessoas que são filhas de gente que ainda conheceu muito bem a pobreza, ainda tinha uma memória muito viva da pobreza. Exatamente por ter uma memória muito viva da pobreza, não são socialmente muito ativos. Por exemplo, poupam a vida toda. Quando há o elogio da poupança, pois nós sabemos que os nossos avós, os mais novos, tinham uma grande sensação de insegurança em relação à polícia, que era natural que acontecesse, até porque se eles não se defendessem, ninguém. Os filhos deles, através do acesso ao Estado, sendo enfermeiros, professores, polícia, profissões que crescem muito significativamente nestes anos, já acedem a um outro tipo de mundo, já têm outro tipo de consumo, já fazem férias, consomem livros, consomem informação mais qualificada. E este é que é o caminho do progresso de uma sociedade. O dinamismo de uma sociedade mede-se pela existência de um motor que, de alguma maneira, retira as pessoas da pobreza e as faz subir na escala social. E isso, o 25 de Abril, acelerou muito. E esse motor é que hoje está, de facto, a ser posto em causa. Portanto, há aspectos que não se postos em causa. Nós não sabemos muito bem como é que evoluirão no futuro. Provavelmente evoluirão mal, agravarão alguns problemas estruturais do nosso atraso. O exemplo talvez mais nítido é a qualificação da mão de obra, com a degradação do sistema do ensino, com o facto das famílias não terem hoje o principal meio da ascensão social, que era a educação. O grande meio da ascensão social é dar uma educação aos filhos maior do que aquela que os pais tiveram. Portanto, quando isso deixa de funcionar, quando as pessoas que vão para o mercado de trabalho já não têm as qualificações que deviam ter no mundo muito competitivo, e nós sabemos que a baixa qualificação da mão de obra é um problema estrutural da nossa economia, quando isso acontece, as coisas começam a enferrujar e a andar para trás. E há muitos aspectos em que já estão a andar para trás. Um exemplo que eu também costumo dar é o caso das mulheres trabalhadoras. Um grande progresso social nos últimos anos foi ter acedido ao mercado de trabalho um número muito significativo de mulheres. E o que acontece é que essas são as primeiras a ser despedidas. O lado, são as primeiras a ser despedidas. Portanto, significa que um vasto conjunto de mulheres, pela primeira vez, tinha acedido à situação de ter salário. E, portanto, quer se queira, quer não, tinha acedido a uma independência face aos maridos, portanto não eram dependentes inteiramente economicamente dos maridos. Quando regressam a casa para serem domésticas, nós estamos a assistir a um processo de retrocesso. Isto é um mecanismo, cada vez se fala de retrocesso internacional, são coisas sociais, às vezes mais até do que coisas políticas. Depois o reflexo político é grande. E este tipo de mecanismo, a imigração qualificada, são todos mecanismos que hipotecam muito o futuro. Há muitas maneiras de hipotecar o futuro, a dívida é uma delas, sem dúvida, mas há outras maneiras de hipotecar o futuro. Eu tenho aquela circunstância completamente diferente. Isso aí é já de diminuído. Pode repetir a pergunta? Não, esta senhora perguntou-me como é que muito deste adquirido do 25 de Abril tinha, ou estava a recuar. Portanto, toda esta resposta foi para mostrar que, por um lado, muita coisa mudou significativamente e algumas estão a recuar,
evidentemente que a questão é, no fundo, é como é que se pode ter esperança, de outra maneira. Não há nenhuma maneira de dar falsa esperança às pessoas. Cada um deve fazer aquilo que entende que deve fazer. É a única forma de serem senhoras do seu destino, mesmo em crise.